Bora lá, pessoal, vamos dar início à nossa aula aqui falando sobre multímetro, tá? Ou multiteste. No caso aqui, nós vamos utilizar aqui um multímetro, né, da marca Minipa, tá? Tem a especificação aqui do modelo dele, tá? Ele tem algumas características, perfeito? Mas existem vários outros fabricantes, né, de multímetros com modelos diversos, tá bom? Então, esse é o que nós vamos utilizar no nosso trabalho aqui. Vamos às funções do nosso multímetro aqui. Então eu tenho essa chave seletora aqui, ó, que tem uma setinha. Então essa setinha aqui, ó, ela vai sempre indicar a grandeza que eu vou trabalhar. Nem no caso aqui, ela está para resistência, tá vendo? Que é dado em ohms, tá bom? Aqui eu tenho escalas de resistência que elas vão da menor para maior. Então eu tenho aqui, ó, 200 ohms, 2K, 20K, né? O K quer dizer 1000, né? E o M quer dizer o que? Milhão, mega, tá bom? Então eu vou acrescentando de 3 em 3 dígitos aí, perfeito? Tenho aqui o diodinho, tá bom? Que vai indicar continuidade, perfeito? Vamos lá, dando continuidade. Nós temos também aqui uma outra escala importante, que é a escala de corrente alternada, tá vendo? Então, tensão, né? A gente acaba sempre falando corrente alternada, mas é tensão alternada, né? O Vzinho. Então, tensão alternada, quer dizer o que? Essa cobrinha aqui, né? Se chama senoide, tá? Eu vou medir a tensão da rede, aquilo que que é fornecido pela concessionária, que vem lá da rua. Aqui eu tenho uma outra escala, que também é muito importante, Vzinho, ó, tensão contínua. Então, quando eu tenho tensão contínua? Quando a minha tensão alternada passa por retificadores. O que é um retificador? É um conjunto, basicamente um conjunto de 4 diodos, tá bom? Que vai fazer vamos dizer assim, esse filtro, né? Vai filtrar a corrente alternada e colocar do outro lado saindo uma corrente constante contínua, tá? Geralmente composta de 4 diodos, tá? Aquelas pastilhinhas quadradas, né? Que vem o que nós também chamamos de retificador. Ali dentro tem 4 diodos montados em ponte, tá bom? Aqui é uma fonte um pouco mais elaborada, onde você tem, além dos 4 diodos, você tem um capacitor aqui de Ripple e também tem um fusível, né? Para evitar que a fonte queime, caso você tenha algum curto na saída, né? Mas mesmo das simples ou das mais elaboradas, são todos fontes retificadoras, né? Ponte retificadora, perfeito? Para a gente medir tensão contínua. Eu também vou ter aqui o que? Que a gente vai utilizar. Vou me basear naquilo que a gente vai usar, tá bom? Ó, eu tenho aqui, ó, eu posso colocar na escala de corrente, tá bom? Então, como é que eu vou fazer a medição de escala de corrente? Depois a gente vai entender como é que nós fazemos a medição em escala de corrente, perfeito? Então, aqui é para medir corrente, né? A corrente que percorre um circuito e corrente alternada. Tá bom? Aí é corrente alternada. E aqui também eu tenho uma escala aqui onde eu vou também medir a corrente, né, percorrendo dentro de um circuito em escala de corrente contínua. Tá bom? Então eu vou ficar nessas escalas aqui onde nós vamos trabalhar, perfeito? E tem aqui as pontas de prova, né? Então geralmente sempre vem uma ponteira vermelha e uma ponteira preta, tá bom? Então eu tenho sempre aqui, ó, um terminal comum. Então geralmente a preta vai no comum, a gente vai conectar ela no comum, né? Então tem a minha ponteira preta, tá? Ela tá aqui, ó, né? A ponteira preta tá aqui e é onde vou colocar lá os pontos a serem medidos. E aqui eu tô com a minha ponteira vermelha, tá? Então a minha ponteira vermelha vai ser conectada conforme o que eu vou medir. Como eu falei, dependendo do modelo, a disposição desses símbolos aqui, do que eu vou medir, pode estar distribuído de uma outra forma que não
nesse aparelho aqui. Então, nesse aparelho aqui, para medir tensão, resistência, frequência e continuidade, é tudo nesse mesmo ponto. Então, geralmente, aquilo que a gente vai utilizar, principalmente no elevador, está relacionado a esse ponto aqui. Então, eu não preciso mudar a minha ponteira para fazer esses trabalhos aqui. Quando eu precisar medir uma corrente, aí sim eu vou colocar neste ponto aqui, tá? Até 20 amperes. E se for uma corrente bem baixinha, tá? De coisa da ordem de milha, eu vou colocar aqui nesse outro ponto, perfeito? E aí nós vamos fazer o que? Nós vamos ligar o nosso aparelho. Existem alguns aparelhos que você liga na própria chave seletora. Esse já tem um botão específico, então a gente vai ligar o aparelho. Então meu aparelho aqui, ó, tá ligado, né? Então meu aparelho ligado. Eu tenho esta tecla aqui que chama Hold. O que quer dizer o Hold? Hold, eu vou congelar a tela do que eu estou medindo. Então, se eu quiser guardar uma medição para tirar uma foto ou enviar para alguma situação, o que eu faço? Eu aperto Hold, ó, e aí tá ali, ó, aparece escrito Hold e tá congelada a tela. Esse zero aqui é o zero congelado. Claro que não estou medindo nada, ele congelou o zero, mas se tivesse uma medição, né, um valor, estaria congelado. Então eu poderia tirar do equipamento, pegar meu telefone lá, né, minha máquina, tirar foto e enviar para para um cliente, para um relatório, né, seja lá a finalidade que for. Então ele me dá essa possibilidade aqui de congelar a medição. Esse aqui tem uma tecla de iluminar, ó, tá vendo? Ele ilumina. Olha só que legal. Na hora que eu iluminei, que eu apertei aqui para iluminar, apareceu um símbolo aqui, ó, tá vendo? Uma bateriazinha, né? Positivo e negativo. Então, o que ele quer dizer? O que esse símbolo quer dizer, ó? Que o meu multiteste, que ele trabalha com uma bateria de 9 volts alimentando o circuito interno dele, tá com carga baixa. Então, eu preciso trocar a minha bateria, tá? Às vezes o multiteste, quando ele está com uma bateria com a carga baixa, pode ser que as medições que ele faça não sejam muito precisas. Então é sempre importante que o multiteste esteja com uma bateria de acordo, tá bom?